Bom, eu vou começar aqui então, pessoal. É, A aula passada eu falei, mandei no YouTube para vocês, foi a parte de trabalho, o trabalho feito por uma força. E agora eu vou falar um pouquinho de energia. O trabalho ele era é um tipo de energia, né? E aqui eu vou começar a falar de energia. Na verdade, o capítulo é bem grande. Vou introduzir aqui primeiro a parte de energia cinética e energia potencial. A essa parte de conservação de energia e outras fontes de energia a gente vai ver nas próximas aulas. Tranquilo? Energia cinética. Cinética, o nome já diz aí, ele tem a ver com movimento. Então, essa energia cinética, sempre que vocês ouvirem falar de energia cinética, vocês têm que associar isso a um corpo com uma determinada velocidade, com um corpo em movimento. Então, o que é energia cinética nesse caso aqui? Se a gente tem uma força resultante aqui qualquer, e quando eu falo uma força resultante, não é necessariamente uma força única, pode ser que nesse corpo aqui estejam atuando. Pode ser que nesse corpo estejam atuando aqui uma força normal, uma força peso, uma outra força de atrito aqui, por exemplo, uma outra força F para cá. De toda forma, tendo uma resultante, essa resultante sendo constante, o que a gente vai ter? Se a gente tem uma força resultante atuando num corpo, e essa força é constante, a gente tem uma aceleração constante. A gente tem uma aceleração constante. E a gente já viu que uma aceleração constante a gente está falando de um movimento uniformemente variado. Então vamos supor aqui, esse bloco azul aqui, no instante aqui, deixa eu limpar aqui, no instante t aqui qualquer, t0, ele vai estar aqui nessa posição e com uma determinada velocidade VA. Ele vai estar com uma velocidade VA aqui. Essa força vai atuar nesse corpo. Esse corpo aqui vai acelerar. Ele vai estar acelerado, né? Então ele vai ter uma aceleração constante. E após ele percorrer uma distância, né, que já num tempo t1, ele percorre essa distância d aqui. Ele vai possuir uma velocidade, no caso, como essa força resultante aqui, ela vai estar atuando aqui na mesma direção que estava o corpo já se movendo, né? A velocidade estava nesse sentido e a força resultante também está nesse sentido. Então a gente vai ter, nesse caso do exemplo, um aumento aqui da velocidade desse corpo. Então após um tempo aqui, depois ele percorrer essa distância, ele vai estar com uma velocidade VB final. Então, se a gente tem aqui esse movimento uniformemente variado, se a gente analisa esse movimento, o que a gente tem? A gente pode lembrar lá a equação de Torricelli. Se a gente quiser saber aqui qual é a aceleração que esse corpo vai ter, a gente pode puxar lá a nossa equação de Torricelli. A gente sabe, teoricamente, tem aqui a velocidade final, a velocidade inicial. A gente sabe que essa aceleração aqui é constante. Aí lá a gente tinha visto que era 2A delta S, só que delta S aqui vai ser esse valor de D aqui do deslocamento. Se a gente faz um algebrismo aqui, a gente consegue achar que a aceleração ela vai ser o quê? V a velocidade em B ao quadrado menos a velocidade em A ao quadrado. Seria a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial, dividido por 2 vezes essa distância que o bloquinho aqui percorreu. Aí, sabendo a aceleração, a gente diz que essa força resultante aqui, ela é a massa desse corpo aqui, esse bloquinho tem uma massa, vezes a aceleração que a gente já viu qual é aqui. E com isso a gente vai ter que a força resultante é igual a essa massa vezes v ao quadrado menos vb ao quadrado, a velocidade final, menos a velocidade inicial dividido por 2d. Aí, o que a gente pode analisar aqui também? Se a gente passa essa distância d para o outro lado, a gente vai ter esse termo aqui, que é uma força, a força resultante vezes o deslocamento. A força resultante vezes o deslocamento que esse corpo fez, a força resultante de todas as forças vezes esse deslocamento, o que é? Nada mais nada menos é o trabalho total que esse corpo fez. Esse conceito de trabalho a gente viu na última aula.
O trabalho feito por uma força, ele é a força vezes o deslocamento que esse corpo teve. O que a gente vai ter aqui então é que o trabalho feito por uma força resultante, pela resultante de todas as forças que atuam em um determinado corpo, ele vai ser dado pela a massa desse corpo vezes a velocidade inicial desse corpo dividido por 2, menos a massa desse corpo vezes a velocidade... O trabalho do corpo vai ser dado pela massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então aqui, só reforçando, essa força resultante vezes a distância, ele é o trabalho resultado pela força, e a energia cinética, quem é nesse caso aqui? A energia cinética é esse termo aqui, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui no caso é a energia cinética no ponto A, e no ponto B a gente tem a velocidade B ao quadrado. O teorema que a gente tem da energia cinética é o seguinte, que a variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes é medida pelo trabalho resultante das forças entre esses instantes, que foi o que a gente viu aqui. Que o trabalho feito pela força resultante, ela é a diferença entre a energia cinética no ponto final menos a energia cinética no ponto inicial. Então, o que a gente vai ter aqui? A fórmula para vocês calcularem a energia cinética de um corpo, essa energia cinética ela vai ser dada pelo quê? Pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A velocidade ao quadrado do corpo dividido por 2. E o trabalho feito por esse movimento, se a gente quiser saber, por exemplo, um corpo ele saiu dessa posição aqui com uma velocidade inicial, veio para essa aqui, e eu quero saber uma velocidade final. Eu quero saber qual é o trabalho feito pela força resultante aqui, sendo que, vamos supor, a questão não te dá força nenhuma, não fala informação nenhuma sobre essa força. Mas você sabe que o trabalho feito pela força resultante final, que está atuando aí, pela soma de todas as forças que atuaram nesse corpo para que ele saísse desse ponto inicial até o ponto final, ele vai ser a variação, vai ser a energia cinética final dele, menos a energia cinética inicial. Tranquilo? Então, e a energia cinética a gente calcula aqui por essa fórmula aqui, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética ela vai estar sempre associada com um corpo que está em movimento. Isso aí é importante vocês saberem. Todo corpo que ele tem uma velocidade, ele tem uma energia cinética associada a ele. Tranquilo? E esse valor de energia cinética é dado por essa fórmula aqui. E aqui eu coloco uma observaçãozinha, duas observações, na verdade, que a energia cinética ela vai aumentar quando o trabalho é motor. O trabalho motor a gente viu na última aula que o trabalho motor de uma força que ela faz um trabalho motor, ela significa que essa força ela está ela está atuando na mesma direção do deslocamento. Então ele está fazendo com que essa força ela favorece o deslocamento. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá na aula tem uma pessoa aqui puxando um bloco, então, e fazendo uma força F aqui, e o bloco está se deslocando nesse sentido. E esse bloco aqui também tem uma força de atrito no chão, que está no sentido contrário. Então, a força F aqui, ela seria uma força, ela estaria exercendo um trabalho motor nesse corpo, porque ela está na mesma direção do deslocamento, ela é favorável ao deslocamento desse corpo. E a força de atrito aqui, ela está atuando no sentido contrário ao deslocamento. Então, a gente tem que comparar aqui o vetor de deslocamento com o vetor das forças que a gente está analisando, cada um deles. Tranquilo? Só fazendo uma revisãozinha do que a gente viu lá na última aula, parte de trabalho. E a segunda, uma das outras formas de energias que a gente vai ver aqui nessa aula é a energia potencial gravitacional. Um corpo em movimento, como eu falei aqui na energia cinética, como eu falei aqui nesse tópico, ele vai possuir uma energia cinética. Agora, se, por exemplo, eu tenho essa maçã aqui no topo dessa árvore, ela está agarrada no galho, a gente sabe que se
a partir do momento que ela solta do galho que ela está lá, solta da árvore, ela vai adquirir uma velocidade. Então, a princípio, a energia cinética dessa maçã aqui é zero. Só que a gente sabe que por ela estar aqui a uma distância do chão, a partir do momento que ela vai se desprender, ela vai ter capacidade de gerar uma energia cinética. Então, ela tem o que a gente chama aqui que ela tem um potencial de gerar energia cinética. Então, aqui, por exemplo, a definição aqui, né, seria não uma definição, mas para contextualizar aqui o que seria a energia potencial, é um corpo em repouso em uma determinada altura, ele não possui uma energia de movimento. A gente sabe que ele tem uma qualidade em potencial de vir a ter uma energia cinética, pois a partir do momento que ele cai, a força-peso que vai atuar aqui, ela vai realizar um trabalho que será a energia cinética. Então, pessoal, aqui nesse caso aqui da árvorezinha, a gente tem essas 3 maçãs, e a maçã ela vai ter uma energia potencial menor, ou seja, até ela atingir aqui o chão, ela vai conseguir gerar uma quantidade de energia cinética. A B, então, ela vai conseguir gerar uma quantidade de energia cinética, ou seja, ela vai atingir aqui uma velocidade, ela vai atingir o solo com uma determinada velocidade VA. A maçãzinha B vai atingir o solo com uma determinada velocidade VB. E a maçãzinha C vai atingir o solo aqui com uma determinada velocidade VC. E, assim, intuitivamente a gente sabe que, como desprezando a resistência do ar, a gente sabe que por a maçã ela está numa altura menor, ela vai atingir o solo com uma velocidade menor do que a maçã C. Então, ela tem uma energia potencial menor do que a maçã C. E como é que a gente calcula essa energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional ela é o trabalho feito pela força-peso. O trabalho, como eu falei, ele é a força vezes a distância. Eu falei na última aula também, e é também vezes o cosseno de θ. Θ sendo o ângulo entre o vetor de deslocamento, que seria o vetor de deslocamento estaria aqui para baixo, e a força que está fazendo o trabalho, que no caso aqui seria a força-peso, que também está para baixo. Então, o ângulo aqui entre entre o vetor de deslocamento e a força-peso, nesse caso aqui vai ser de zero. O ângulo θ aqui vai ser igual a zero, e o cosseno de θ, como vocês sabem, ele é igual a 1. Então, para o caso da força-peso, quando a gente está analisando um movimento de queda, o trabalho feito por essa força-peso ele é o peso vezes a altura que o determinado objeto aqui vai cair, entendeu? Isso aqui eu comento toda essa questão aqui de trabalho na aula anterior. Então, pessoal, para a gente calcular a energia potencial de qualquer corpo é muito simples. Você pega a força-peso que você tem desse corpo e multiplica pela altura que esse corpo está do referencial. Geralmente a questão ela vai considerar o referencial como solo, mas pode ser que ela fale para você, vamos supor, você tem aqui, se você tiver 2 patamares, ela pode pedir a energia potencial em relação a esse degrau aqui, por exemplo, em relação a esse aqui. Aí vamos supor, se você quiser em relação a esse aqui, você tem que saber a força-peso desse cara e multiplicar por essa alturazinha 1 aqui. Aí você vai obter a energia potencial desse corpo em relação a esse solo aqui. Aí, mas se você já quiser considerar, se a questão pedir para você considerar em relação aqui embaixo, você tem que saber essa altura aqui. Aí a energia potencial dele vai ser a força-peso vezes essa outra altura. Cálculo de energia potencial e cinética é muito simples, a fórmula é bem tranquila para as duas situações. Aí é só vocês saberem em que momento usar. Assim, a parte de energia potencial... ainda falo mentira, já falar que tinha acabado, mas ainda tem a energia potencial elástica. Então até aqui tá tranquilo, eu sei que só tem vocês dois aí, mas se tiver alguma dúvida, vocês
podem falar. Deixa eu até botar no chat aqui, gente. Porque eu... beleza, não teve nenhuma pergunta não. Eu não estava vendo o chat. E por fim, a energia potencial elástica. Ela vai ser... não, o João tá aí também. Então são 3 pessoas. A energia potencial elástica, ela vai ser a energia potencial que uma mola vai ter. Então, quando a gente comprime uma mola, por exemplo, que a gente tem uma mola aqui, ela aqui está no estado de equilíbrio. Aqui vamos supor que tem um corpo aqui nessa mola. Quando a gente faz uma força para cá, por exemplo, comprimindo essa mola, num segundo estado inicial, como é que ela vai estar? Ela vai estar comprimida aqui. Aqui vai estar o corpinho preso a ela. Essa mola aqui, vocês concordam que enquanto eu estiver segurando a mola, ela vai estar ali parada, comprimida. Mas a partir do momento que eu solto, essa mola ela tem uma energia ali guardada pela compressão que eu fiz nela, né? Então, ela travada ali, ela tem uma energia potencial também que é referente à força elástica que essa mola ela vai fazer. E novamente, aqui a força, a energia aqui, ela vai ser dada pelo trabalho realizado por essa mola. Da mesma forma que aqui a gente tinha que o trabalho, a energia potencial gravitacional era o trabalho feito pela força peso, aqui no caso a gente vai ter que é o trabalho feito pela força elástica. Na aula anterior, na aula de trabalho, eu explico como que a gente chega nesse valor. Essa fórmula aqui, na verdade, ela também é a fórmula para o trabalho da força elástica. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque tem uma questão que tem isso, aí eu até faço uma revisãozinha da parte de trabalho lá. Mas, basicamente é isso. A energia potencial elástica é a energia a potencial energia que uma mola fora do seu estado de equilíbrio, ou seja, ela alongada ou ela comprimida, ela tem para gerar um movimento. Então aqui, essa mola aqui comprimida, a partir do momento que eu solto ela tem capacidade de voltar para a posição de equilíbrio, e quando ela volta para a posição de equilíbrio, ela ganha uma velocidade até ela voltar para a posição de equilíbrio. E quando ela volta para a posição de equilíbrio, ela para. Tranquilo? E da parte teórica, eram esses tópicos que eu queria abordar nessa aula aqui, foi energia cinética, energia potencial, potencial gravitacional e energia potencial elástica. Na próxima aula eu vou falar de conservação de energia, conservação da energia mecânica, que quando a gente tem um corpo em movimento, em altura, a soma das energias potencial e cinética, elas têm que se conservar, mas isso aí a gente entra em detalhes mais pra frente. Aí eu vou fazer uns 4 ou 5 exercícios aqui com vocês para fixar bem essa parte aqui da aplicação das fórmulas, entender algumas coisas. Mas assim, entender quando é que um corpo está com energia potencial, energia cinética, como é que a gente vai combinar bem, a gente vai tratar melhor também quando a gente falar da parte de conservação de energia, que aí vai ter exercícios um pouquinho mais interessantes. Isso aqui são bem simples, é só aplicar a fórmula, mas vamos lá. Então aqui, vamos lá, o primeiro exercício. Um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante em trajetória horizontal, e após 16 segundos ele atinge a velocidade de 144 km por hora. Aí ele pergunta para a gente qual é o trabalho realizado por essa força nesse intervalo de tempo. Então pessoal, vamos analisar aqui. Ele quer saber o trabalho realizado por essa força nesse intervalo de tempo. A gente viu que o trabalho realizado, e aqui no caso o trabalho realizado pela resultante das forças, ele vai ser a diferença entre a energia cinética na energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como ele fala que ele atua sobre uma força aqui constante, e também ele fala que só tem essa força aí atuando, a gente pode dizer que essa força constante aqui, ela seria a resultante de todas as forças que está atuando nesse corpo. Então, a gente pode, para a gente calcular esse trabalho, a gente pode simplesmente fazer
obter esse trabalho a partir da diferença da energia cinética final e a energia cinética inicial. Você pega a final e diminui da inicial. Então, como é que a gente faz para calcular aqui a energia cinética? Lembrando, a energia cinética em um determinado momento ela é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo nesse instante, dividido por 2. Então, o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber a diferença entre a energia cinética de um corpo que parte do repouso. Então, quando ele parte aqui do repouso, ele parte com uma velocidade igual a zero. E ele percorre uma determinada distância. A questão dá para a gente um tempo, mas não necessariamente a gente precisa usar esse tempo para calcular alguma coisa. A gente vai ver que a gente vai simplesmente ignorar isso aqui. E a questão fala para a gente que após esses 16 segundos ele atinge aqui a velocidade de 144 km por hora. Então, a energia cinética inicial aqui, ela vai ser dada por quem? A velocidade aqui vamos chamar isso aqui de ponto A e ponto B. A energia cinética no ponto A, ela vai ser a massa do corpo, que é 10 kg, vezes a velocidade no ponto A, que é 0. Então, qualquer coisa aqui vezes 0, essa energia cinética aqui no inicial, ela vai ser igual a 0. E a energia cinética final vai ser a massa do corpo, 10 kg, vezes a velocidade desse corpo. Aí, muito cuidado, gente, porque a questão ela dá pra gente a velocidade em km por hora. Todo esse sistema de unidade de força que trabalha com Newton, força e energia que trabalha com Newton, Joule, a gente sempre tem que trabalhar com as unidades do SI, que é quilograma e metro, para o caso da velocidade, metro por segundo. No caso, unidade de massa vai ser quilograma, unidade de tempo segundos e unidade de comprimento vai ser o metro. Então a gente converte 144 aqui, dividindo por 3,6, vai dar 40. Então a gente faz essa conta aqui, que o trabalho vai ser 10 vezes 40 ao quadrado dividido por 2, menos 0, que seria a energia cinética inicial. E a gente vai ter que o trabalho aqui realizado por essa força nesse corpo vai ser de 8.000 joules ou 8 kJ. Tranquilo? Só fazer a substituição aqui, tomar cuidado com as unidades, mas é bem tranquilinho fazer esse tipo de questão. A segunda questão aqui, ela fala o seguinte: um projétil de 20 gramas com velocidade de 240 metros por segundo atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. Ou seja, veio a bala lá, acertou o tronco da árvore, ele entra uma determinada distância e para, eventualmente ele para. Aí a letra A pede para a gente o seguinte: para a gente determinar a energia cinética do projétil antes dele colidir com o tronco. Então vamos fazer primeiro isso aqui. Como é que a gente faz para calcular essa energia cinética antes dele colidir com o tronco? A gente tem que saber qual é a velocidade que esse corpo está antes dele colidir com o tronco. Isso aí a questão fala pra gente, que é 240 metros por segundo. Então ela vem com 240 metros por segundo e acerta o tronco, aí depois ela vai reduzir até parar. Então, a energia cinética do projétil antes de colidir vai ser dado pela massa da bala, do projétil, vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por 2. Então vamos fazer essa conta aqui. A energia cinética antes de atingir vai ser dado pela massa, lembrando aqui que a massa tem que ser em quilos, então a gente pega esses 20 gramas para quilograma, a gente tem que dividir por 1000. Então vai ser 0,020 vezes 240 ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, a gente vai obter que a energia cinética aqui antes da bala atingir o tronco vai ser de 576 joules, beleza? Alguma dúvida aqui até aqui? Tá dando para entender? Show. E continuando aqui na questão, a gente respondeu até aqui a essa parte, qual é a energia cinética, e depois ela pede para a gente calcular o trabalho realizado por esse projétil na trajetória no interior do tronco até parar. Então no interior do tronco, o que a gente vai ter? A gente vai ter o momento que a bala aqui atinge o tronco aqui da árvore. Vamos pensar aqui que é uma árvore aqui.
Aí aqui a bala atinge o tronco e ela vai percorrer uma certa distância aqui no meio do tronco até ela eventualmente parar. A gente viu que o trabalho ele é dado pela diferença entre pela variação de energia cinética. No momento que ele para aqui, ele não tem energia cinética nenhuma mais, porque a velocidade aqui quando ele para é zero, então a energia cinética dele vai ser zero. Então o trabalho que o projétil faz, o trabalho realizado na trajetória aqui do projétil, ele vai ser a energia cinética inicial aqui, no momento que ele acerta o tronco, que a gente acabou de calcular, menos a energia cinética final, que a questão fala que ele parou de fato, então a energia cinética vai ser zero. Então a gente tem que o trabalho aqui no interior do tronco vai ser igual a energia cinética inicial, né? Então o trabalho aqui também vai ser 576 joules. E a letra B, ela fala o seguinte pra gente: sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros no tronco da árvore, determine o valor médio de uma força Fm de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. Então o que ele está querendo saber nessa questão? Quando a bala acerta o tronco ele tem ali toda uma massa ali que à medida que a bala entra, o tronco vai se abrindo, né, para a bala passar, mas isso aí tem tudo, isso aí ele oferece uma resistência. Então o que a questão está pedindo para a gente supor é o seguinte: a gente tem um objeto aqui vindo com uma velocidade de 240 metros por segundo e a gente tem uma força aqui atuando para frear esse movimento. Então quando a gente tem uma força atuando, é como se a gente tivesse aqui uma aceleração também atuando contrária a esse movimento. Então a gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma que seria sem a gente ter esse conhecimento aqui da matéria, sem esse conhecimento aqui do trabalho sem ter o conhecimento de trabalho e do conceito do que é trabalho de uma força e a relação dele com a variação da energia cinética, a gente poderia fazer ele da seguinte forma: se a gente sabe que esse cara está vindo aqui a 240 metros por segundo e ele para em 18 centímetros, a gente pode usar a Torricelli para quê? Para calcular qual foi a aceleração, no caso a desaceleração desse projétil. Então a gente poderia de certa forma calcular essa aceleração que ele sofreu, né, e multiplicar pela massa dele e a gente obter qual teria sido a força que atuou na bala. Então a gente poderia fazer da seguinte forma: ter aqui Torricelli, calcularia a aceleração aqui, a gente vê que é uma aceleração extremamente absurda, mas é só vocês pensarem que, imagina, um carro normal a 80 km por hora, se para ele parar totalmente ele precisa de, sei lá, quase 60 metros, mais ou menos. Não, 60 metros não, acho que é exagero meu, não sei. Mas vamos supor, ele deve precisar de uns 10 metros para parar totalmente. Agora imagina um objeto com 240 metros por segundo, isso aí é vezes 3,6 para converter em km por hora. Para ele parar em 18 centímetros, isso aí a questão de parar não tem nada a ver com a aceleração que ele vai sofrer, tem que ser absurdamente alta para ele conseguir parar uma coisa tão rápida assim em um espaço tão pequenininho. Então por isso que é um valor de aceleração aqui tão absurdo, 160 mil metros por segundo ao quadrado. Aí você pega calculou aqui, né, a aceleração, pega esses 160 mil metros por segundo ao quadrado e multiplica pela massa da bala. Lembrando novamente aqui que a massa é em gramas, né, vezes 0,02, a gente vai obter aqui então que a força que atuou contrária para desacelerar essa bala foi de 3.200 newtons. E a outra forma aqui que é bem mais simples, isso aqui é uma conta bem chata, tá, gente? Porque é 240 ao quadrado dividido por 0,18, é uma conta bem zoada. Então, para vocês fazerem isso na hora é um pouquinho não, é bem mais trabalhoso. E a forma aqui que vocês sabendo esse conceito de trabalho, vocês sabem que o trabalho ele vai ser o quê? A força que atuou para desacelerar esse corpo vezes o deslocamento que ele levou que esse corpo teve, ou seja,
essa força atuou nessa bala durante 18 centímetros. Então o trabalho que ela fez é a força vezes essa distância, esse deslocamento. E a gente sabe que isso aí também é igual à variação da energia cinética que a gente acabou de calcular na questão anterior, no item anterior. Então, de forma bem rápida aqui, a gente saberia fazer qual é o valor dessa força, fazendo essa conta aqui. A gente dividiria esse 576 por 0,18 e obteria aqui esses mesmos 3.200 que a gente aqui demorou um pouquinho mais para conseguir. Mas a lógica é basicamente essa. A gente tem uma aceleração contrária aqui ao movimento, que vai fazer com que ele reduza a sua velocidade. Tranquilo? Deu para entender aqui? Aqui, recomendo. A maioria dessas questões assim de energia saem muito mais rápido se vocês levarem em conta essas questões de variação de energia cinética, está relacionado com o trabalho, o princípio de conservação de energia que a gente vai ver mais para frente. Vocês conseguem fazer as questões muito mais fáceis fazendo isso do que vocês tentarem interpretar o movimento dela todo ao longo do percurso. Esse aqui é até fácil porque a gente considera que é uma aceleração média, mas pode ser que se a aceleração for variando, aí fica até impossível você calcular assim, tem que sair só exclusivamente por aqui mesmo. Exercício 3 fala o seguinte: um homem ergue um corpo que se encontrava em repouso no solo até uma altura de 2 metros. O corpo chegou com velocidade nula. A força que o homem aplica no corpo realiza um trabalho de 12 joules. Aí ele pede para a gente determinar o seguinte: o trabalho realizado pelo corpo e a intensidade do peso do corpo. Então o que a gente tem aqui na questão? Temos um corpo saindo aqui da altura zero, com velocidade inicial igual a zero, e chegando aqui na altura de 2 metros com a velocidade final igual a zero. Ao longo desse movimento, o que a gente teve aqui? Uma força F atuando para cima e uma força peso aqui atuando para baixo. A força F foi a força que a pessoa fez e a força peso é a força peso inerente aí do objeto. E a gente teve aqui um deslocamento que foi para cima, que a questão fala para a gente que ele sobe até uma altura de 2 metros. Aí o que é importante a gente saber? Essa força aqui, ela é constante ao longo de todo o movimento? Não é constante, porque se ela fosse constante, a partir do momento que ele sobe aqui, ele ia ganhar uma aceleração. Se ela fosse constante, ele nunca ia chegar aqui com uma velocidade zero. Então, essa força varia aqui ao longo do tempo. Então, não é bom a gente tentar entender qual é o valor dessa força aqui. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o trabalho realizado por essa força, o trabalho total desse objeto aqui, ele vai ser dado da seguinte maneira. A gente tem que deixa eu reformular aqui. Se a gente analisa, para fazer essa questão, o que a gente tem que fazer então, já que a gente não sabe qual é a intensidade dessa força? A gente tem que avaliar a variação de energia cinética para a gente saber qual foi a variação total do trabalho. Quando eu falo total, aqui a gente tem uma força F, que foi a força que a pessoa fez, e uma força peso. E aqui a gente vai ter sempre atuando aqui no corpo uma força resultante FR, que vai ser aqui a diferença entre a força F e a força peso, que como a força F vai variar ao longo do tempo, essa força FR também vai variar. Mas a gente consegue calcular esse trabalho aqui independente de saber qual é essa força, porque a gente tem duas formas de calcular o trabalho. É a força resultante vezes a distância, se essa força for constante, ou a gente faz aqui pela variação da energia cinética. Como essa força não é constante, a única forma da gente conseguir calcular esse trabalho aqui que esse corpo teve da posição zero até a altura de 2 metros é fazendo a diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Nesse caso aqui, como a questão fala pra gente que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, e quando ele chega em 2 metros a velocidade final também é zero, isso significa que o trabalho realizado nessa distância aí, ele foi zero. Deu para entender isso? Ficou claro? Como a diferença aqui da energia cinética, o trabalho aqui feito e quando eu falo aqui, esse trabalho não é o trabalho feito pela força peso, nem o trabalho feito pela força F. É o trabalho
da força resultante desse corpo. Na aula passada eu falo para vocês que o trabalho da força resultante, a gente consegue calcular ele pela soma do trabalho feito individualmente por cada força. Então, o trabalho aqui resultante que a gente calculou que é 0, ele vai ser a soma do trabalho da força F, que é a força que a pessoa fez, que a questão fala pra gente que é de 12 joules, mais o trabalho feito pela força peso. Então, a gente consegue calcular aqui o que a questão pede na nossa letra A, que é o trabalho realizado pelo peso do corpo. Então, o trabalho realizado pela força peso, a gente passando esse 12 para lá, ele vai ser de menos 12 joules. Tranquilo? E ele pede depois para a gente a intensidade do peso do corpo. A intensidade do peso do corpo, a gente vai usar a fórmula, como a força F ela é variável, mas a força peso ela é sempre constante, porque não tendo variação de massa aqui no corpo, a questão não fala nada disso, a força peso desse corpo é sempre constante. Então, a gente consegue calcular que o trabalho ele vai ser dado, o trabalho da força peso, ele é a força peso vezes o deslocamento feito pelo corpo, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ ele vai ser o ângulo entre o vetor deslocamento e a força que a gente está analisando. Nesse caso aqui é a força peso. Então, o vetor deslocamento, como a gente pode ver aqui na figura, ele está na vertical com sentido para cima, e a força peso ele está na direção vertical com sentido para baixo. Então, o ângulo aqui entre eles é de 180 graus. O cosseno de 180 ele é menos 1. Então, a gente, para calcular aqui qual é a intensidade da força peso, é só a gente fazer essa conta aqui. A gente sabe que o trabalho da força peso é menos 12. 2 é a distância, é o deslocamento, que a questão fala para a gente que é de 2 metros, vezes o cosseno de θ, que é menos 1. Então, a gente, esse aqui menos vem para cá, esse 2 passa para lá dividindo, e a gente tem no final das contas que a intensidade da força peso desse corpo é de 6 newtons. Beleza? Show? E aqui eu passo da questão 3 para a questão 5, por algum motivo, que eu não sei. Ah, não, aqui é legal, eu passei da 3 para 5 e depois mudei para 4. Então, vamos fazer a 4 primeiro aqui. A questão 4 ela fala o seguinte: o gráfico ao lado, no caso aqui embaixo, representa a intensidade da força elástica aplicada por uma mola em função de sua deformação. Isso aqui eu falo bem na aula de trabalho, que eu falo para vocês que essa área aqui embaixo dessa curva da força, ela vai dar para a gente o trabalho. Aí eu falo lá para vocês, dou vários exemplos de gráficos de força vezes deslocamento, e falo para vocês que a gente consegue calcular o trabalho por essa força, achando aqui a área embaixo dessa curva. E a gente sabe que a força elástica, o trabalho da força elástica, a força elástica ela é K. A força elástica em si, a gente já viu isso aí antes, que ela é Kx. Então, como é que a primeira questão ela pede para a gente o seguinte: qual a constante elástica da mola? Então, se a gente tem aqui que a força elástica, que é o que a gente tem no eixo Y, e o x, que seria o tanto que essa mola se comprime ou se alonga, que é o tanto que ela se deforma, na verdade, ele está aqui no eixo x também. Isso aqui, se a gente lembrar lá de função do primeiro grau, o k aqui ele é o coeficiente angular dessa curva. Como é uma reta, a gente consegue tranquilamente calcular o coeficiente angular dessa função aqui, fazendo ΔY sobre ΔX. ΔY aqui vai ser quem? Vai ser 12. ΔY aqui vai ser 12. É igual a 12. E o ΔX aqui, ele é 0,5. Calma aí. ΔX 0,5. Então, significa que o K sim.
O K ele vai ser igual a 12 dividido por meio, que vai dar 24. O K ele é... O K, se eu não me engano, ele é... metro, aqui tem que dar Newton. O K ele tem um valor aí, ele deve ter uma unidade aí que eu não... Eu vou ter que pensar aqui o que ele vai ser. Mas aqui é Newton, é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Aqui é metro. Então o K aqui ele tem que ser quilograma por segundo ao quadrado. Só as unidades, vai ser 24 kg por segundo ao quadrado. Mas ele não vai, a questão aqui não estava pedindo para você falar de unidade nenhuma, então se você botasse 24 aqui tava bom. Mas a unidade é esse quilograma por segundo ao quadrado, beleza? É só vocês multiplicarem isso aqui, que a unidade de um lado ela tem que ser igual à unidade do outro lado, tranquilo? Então, se é quilograma, se a unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é massa vezes aceleração. Aqui desse lado aqui a gente tem um valor de x que é em metro. Então aqui esse valor de K tem que ser quilograma por segundo ao quadrado, para quando multiplicar dar a mesma unidade de Newton. Então, respondendo a letra A gente acha que essa constante elástica da mola é 24 e a energia potencial elástica armazenada na mola para x igual a 0,5 seria o trabalho feito por essa força elástica. E eu falo para vocês na aula de trabalho que a área embaixo de um gráfico que tem força vezes o deslocamento, essa área ela vai dar o trabalho. Na verdade é a área vezes o cosseno de θ, né? Mas como aqui ele não fala se a mola tá deformando ou não, é só fazer a área. Porque vocês vão ver lá não sei se vocês já chegaram a ver, mas a gente tem trabalho negativo para quando a gente está comprimindo a mola, né? Que aí, quando a gente está comprimindo a mola, a força elástica ela está nesse sentido, está atuando nesse sentido, e o deslocamento está aqui. Aí aqui a gente tem um ângulo de 180 graus, o cosseno é -1, então o trabalho dado pela força elástica da mola, ele vai ser feito pela força elástica da mola, vai ser negativo. Mas a partir do momento que você tem a mola ela volta para a posição inicial, você tem a força elástica atuando para cá e o deslocamento atuando para cá também. Aí você tem o cosseno aqui de 0, que vai ser positivo, é 1 na verdade, né? Então vai ser a força vezes o deslocamento, pura e simplesmente vai ser um trabalho positivo. Aí, mas aqui, como ele não dá mais informações, é só vocês fazerem a área embaixo da curva e vai dar. Nesse caso aqui vai ser a área embaixo da curva, é a base vezes a altura dividido por 2, vai ser 12 vezes meio, vai dar 6, dividido por 2, então aqui a gente tem que a energia potencial elástica armazenada, que é igual ao trabalho feito por essa mola, vai ser de 3 joules, beleza? E aqui é a unidade de energia. Show? Show, show. E por último aqui a questão 5. Essa aqui é uma questão que é basicamente aplicar a fórmula da energia potencial gravitacional. É uma pequena bola de borracha de massa 50 gramas, é abandonada de um ponto A, situado a uma altura de 5 metros. Então aqui tem uma bolinha, uma altura aqui de 5 metros, então ela cai. Aí no momento que ela bate no solo, ela vai e sobe para uma outra altura aqui de 3,6 metros. Então aqui tem 5 metros e 3,6. E ele pede para calcular essa energia potencial gravitacional nas posições A e B e pede para adotar aqui o solo como um nível referencial. Isso aqui é bem tranquilo. 50 gramas, passa isso aqui para quilograma, a gente vai ter 0,05 vezes isso aqui eu estou fazendo para a gente calcular a força-peso. Então, tá pessoal,
a força peso aqui vai ser dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então a gente vai ter que a força peso é 0,5 newtons. Nossa senhora. Fazer com mouse, desenhar com mouse é muito ruim. Escrever com mouse. 0,5 newtons. E a gente precisa saber essa altura aqui. Então a força-peso ela vai ser igual, é a mesma bola, é a mesma massa, então a força-peso ela vai ser igual aqui nas duas alturas. O que vai variar aqui vai ser propriamente a altura. Nesse caso aqui a gente vai ter 0,5 vezes 5, a gente vai ter que, para cá, a energia potencial gravitacional vai ser de 2,5 joules, certo? E aqui, que eu vou ter que fazer a conta, que eu não fiz essa conta não, 5 vezes isso aqui vai dar 15, mais 3, 18, vai dar 1,8 joules. Tranquilo? Acho que tá certo essa conta. Tá certo, dividir por 2, né? Fazendo conta, mas é isso aí mesmo. E é isso. Aqui fechou essa parte. Essa parte de energia cinética potencial é bem tranquila, tá, pessoal? É basicamente aplicar as fórmulas, e as fórmulas são fáceis também. E ter essa sacada de quando vocês vão usar... saber associar bem essa parte do trabalho feito por uma força, trabalho feito pela resultante das forças. Lembrar que o trabalho feito pela resultante das forças é a soma do trabalho de cada força individualmente. E basicamente isso. Aí a próxima aula a gente traz a parte de conservação de energia e mais exercícios. Eu vou dar uma olhada no calendário porque eu estou querendo marcar uma outra aula de revisão, de revisão e exercícios também. Aí eu mando no chat para vocês, eu vejo lá com a Nath ou com a Lívia quando é que tem vaga num sábado aí e marco. Beleza? E é isso.